estava lendo minha apostila do... Olha que bênção! Eu estava pensando nisso, eu fiz o Rema 2014, 2015. E aí é gostoso a gente rever essas coisas. Você pegar e folhear lá, você que já fez. Aconselho você a fazer. Você dá uma olhadinha lá nas suas apostilas, né? Vida de louvor é uma matéria do Rema. Se você não conhece, que eu acredito que conheça, lá em Guará tem um centro de treinamento bíblico. E essa matéria está aberta. Eu convido você a poder ir lá ouvir. Você que já fez, vai lá de novo, né? Reciclar o que você já ouviu. Está tendo aula lá de manifestações do Espírito. Eu sei que está sendo uma benção. Mas estava dando uma olhadinha lá na minha apostila. Aí eu anotei algumas coisas, né? De significado de louvor. É agradecer, glorificar. Também é cantar louvores, música, né? Narrativa, dissertativa, tudo isso é uma vida de louvor. Mas eu gostei de um significado que a própria apostila tirou do dicionário velho, diz que é elogio, exaltação, glorificação. Mas eu gostei do elogio. Vida de louvor, uma vida que vai elogiar o Senhor. A nossa vida precisa elogiar tudo o que a gente faz, a nossa conduta, o nosso comportamento, tudo aquilo que a gente faz, precisa elogiar o Senhor. E pensando a respeito dessas coisas, não tem como não falar, né, gente, da Gênese de Deus, a gente começar um pouquinho lá atrás, né? Eu quero que a gente saiba também que em Efésios 1:12 diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Eu sei que a gente tem um propósito, eu sei que a gente tem um chamado, mas nós fomos criados para algo. A primeira coisa, a glória de Deus, a glorificar o nome do Senhor. Sabe? E o homem, ele errou lá atrás. Saiu desse lugar de adoração. Ele quebrou essa aliança. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, que restabeleceu essa aliança. E a gente pode estar de novo diante da presença de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, realmente glorificando o nome do Senhor, com a nossa vida, com o nosso coração. Amém? Aleluia. Pensando sobre essas coisas, né, como a gente da Gênesis, né? Quando Deus ele criou o homem para ter relacionamento. Comunhão, louvor, adoração, significa relacionamento. Significa a gente ter mesmo intimidade com Deus, de ter tempo, sabe? Ele é importante para nós. E a gente precisa ter tempo com Ele, investir tempo com Ele. E a gente foi criado para isso. E lá atrás, Deus, ele vinha ter comunhão com o homem todos os dias. Ele vinha ter relacionamento com o homem todos os dias. Hoje somos nós que fazemos isso. A presença mora dentro. Antes, Deus vinha, hoje Deus está dentro. Hein? E a gente pode ter esse tempo, o tempo inteiro que você quiser. Você está conectado com seu Pai, você está trabalhando, mas você está louvando ao Senhor, você está glorificando ao Senhor. Glorificando ao Senhor com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com aquilo que a gente fala. Aleluia. Amém? E pensando, né, sobre isso, quando o homem, ele estava lá no jardim, e aí ele errou, ele desobedeceu, porque ele considerou, ele duvidou, e Deus falou assim para ele, você está vendo essa árvore aqui, Adão? Essa árvore aqui você não come, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas essa você não pega. Se você comer, certamente você vai morrer. Deus avisou Adão, mas ninguém avisou a Eva. Então, aleluia. E o diabo, do jeito que ele é astuto, ele sabia que ele precisava entrar por um lugar. E ele achou essa brecha na Eva. Adão foi avisado, pastor. Adão, quando errou e desobedeceu, ele desobedeceu consciente. Eva foi enganada. Lá em Timóteo, olha só. 1 Timóteo 2,14 diz assim, que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
Se só ela tivesse errado e ele tivesse, Eva, o que você fez? Ou até mesmo se Adão tivesse se arrependido. Eu acredito que Deus é misericordioso. Mas ele deixou um aviso. Não come, não faça. O mandamento estava no aviso. Ele fez. Aí quando você vai lá para Gênesis 3, verso 9, diz assim, que Deus perguntou para Adão, Adão, aonde você está? Você, Adão. Adão tinha saído daquela posição que Deus tinha dado para ele, de louvor, de adoração, de governo, a gente já sabe lá em Gênesis 1, 26, de autoridade, de domínio, da natureza de Deus. Adão tinha saído daquela posição. E por essa, ele deixou de ter comunhão com o homem. O que aconteceu? Adão entregou o domínio ao diabo. Isso a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século. Porque ele recebeu aquele domínio. E aí abre comigo lá em Romanos, no capítulo, verso 20. Sabe, queridos, eu anotei aqui, ó. Resultado do pecado é o homem sem inspiração. Deus sem adoração. Consequência da quebra da aliança, adoração imperfeita. Gente, a apostila do Rema, Glória. Isso aqui tem. Depois. E lá em Romanos, no capítulo 1, verso 20, quando o pecado mesmo entrou, o que acontece? O que aconteceu? Diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. A gente consegue ver Deus em todas as coisas, né? A gente vê Deus na criatura, vê Deus em tudo. Diz assim, sendo percebidos coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, quanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Na versão viva diz assim: passaram a adorar o Deus que o fizeram, no lugar do Deus que o fez. Começaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Aí diz assim: antes se tornaram seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo em si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo ao lugar do qual é bem. Amém. Olha só, quando deixaram de adorá-lo, está na sua mensagem, então, eles foram reduzidos a terrível estado de insensatez, que perdeu o sentido, loucura total. Olha, gente, que interessante, é o que a gente tem visto hoje. Quando o homem se afasta de Deus, se você reparar, a cada década que se passa, mais bagunçado antes, coisas que às vezes era colocada assim, sorrateiramente, para ver se a gente engolia, hoje já é escancarado. Hoje já é explícito. Hoje já é, para alguns, normal. Sabe, queridos, a gente entendesse que nós nascemos para a glória de Deus. Olha só.
Deus, ele nos criou para isso, para a comunhão, para o seu louvor. Então, quando ele nos criou para isso, ele nos deu autoridade, ele nos deu domínio, ele nos deu poder, ele nos deu a natureza dele, para que a gente pudesse ter comunhão com ele, para que a gente não saísse desse lugar onde ele nos colocou. Essa vida de louvor para todos os cristãos. Às vezes as pessoas acham que algumas coisas que vão colocar, acha que é normal algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado com a nossa mídia, nosso Instagram, com o nosso Facebook, já não é mais nosso. A gente não vive mais para nós mesmos, amém? Aleluia. Tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Nossa vida precisa elogiar o Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida de louvor a Deus. Nosso comportamento, aonde a gente estiver, com quem a gente estiver, para que as pessoas possam realmente olhar para nós e ver Jesus em nós. Para que com o nosso comportamento, o que a gente faz, até quando tem olhando, às vezes a gente não considera essas coisas, verdade? Mas ninguém está vendo. Se eu fizer isso daqui, ou se eu pegar aquilo ali, ou se eu falar, se eu mandar um WhatsApp para alguém isso daqui, ou se eu fizer um café na minha casa, Deus sabe de tudo. Deus vê todas as coisas. E a gente precisa, com a nossa vida mesmo, elogiar o Senhor. Essa frase aqui, olha isso, ó. Se há algumas coisas aqui, ser fiel a algumas coisas que eu anotei. Essa frase aqui, ó, eu tirei do nome de Jesus, que diz assim, ó: no princípio, o espírito da criatura era a força dominante do mundo. Quando ele pecou, sua mente tornou-se dominante. O pecado destronizou o espírito e coroou o intelecto. O que dominava era o espírito. A vida de louvor que Deus tinha com Adão. Gente, Deus vinha conversar com Adão. Deus sabia do que Adão precisava. Ele sabia até que ele precisava de uma coisa. Ele deu a mulher na hora certa. Isso era uma vida de louvor que Deus tinha com Adão. A conversa que ele tinha, o tempo que ele tinha. Gente, às vezes a gente acha que adoração, que louvor, que é só oração, que é só se eu me ajoelhar, que é só se eu falar as palavras bonitas. Não, Deus é o nosso amigo, ele mora dentro. Sabe? E você pode conversar com ele o tempo que você quiser. Às vezes a gente está quieta em casa, não sei vocês, mas precisa falar com Deus. Aí às vezes ele fala: do que você está falando? Zinha, não. Eu e Deus aqui. São conversas que a gente tem. Isso é uma vida de louvor. Você considerar a presença. Você considerar, a gente considerar quem mora dentro. Não é indispensável. O Espírito Santo não é indispensável. A gente precisa dele. Ele está prontinho para contar para a gente o plano e o propósito que ele tem na nossa vida. É ele que aponta, é ele que nos mostra. É uma vida que a gente vai viver. Fala que é a mensagem que Cristo sempre te conduz. Isso, Cristo sempre nos conduz em triunfo. Hoje a gente sabe que Cristo é a palavra. A gente tem o Espírito Santo morando. Ele deseja nos conduzir em triunfo. Ele deseja que a gente tenha uma vida bem-sucedida. Ele deseja, gente, porque a nossa vida bem-sucedida é uma vida de louvor. A nossa vida cumprindo o plano e o propósito de Deus para a nossa vida é uma vida de louvor. O desejo dele é que a gente cumpra tudo aquilo que ele tem para nós. Mas são escolhas, né? Uns escolhem cumprir, outros decidem sair. Mas você sabe que até Jesus teve o livre-arbítrio?
para que a gente entenda sobre o precisa saber quem precisa entender essa filiação. Os filhos já fomos do Senhor. Conversar com ele. A gente pode só ajudar. Senão a gente tem presença dentro. Às vezes a gente deixa essa presença de lado e se acha. Se a gente entendeu quem ele é. Se você for olhar, ó. Verso 8. Diz assim, ó. Levou ainda o diabo muito, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso eu te darei, se prostrado. Jesus lhe ordenou, tira-te, Satanás. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Isso deixou de, eis que vieram os anjos e o serviram. Mas eu quero que a gente fique aqui, ó. Jesus disse, ao Senhor seu Deus adorarás, e só a ele darás culto. O diabo ofereceu para eles. Adão pegou o domínio da terra para o diabo. Ele sabia do que ele estava falando. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo. Se Jesus não soubesse quem ele era num capítulo batizado por Batista, assim que ele foi batizado, todo mundo a voz do céu. Deus disse, esse é prazer nele. Esse é o meu filho. Dali ele já foi para o deserto. O diabo fez. A primeira coisa questionou a identidade dele. Se és filho de Deus, depois pegou e falou isso para ele. Se você me adorar, eu te dou os reinos. É meu, eu posso dar quem quiser. Jesus tinha o livre-arbítrio, pastor. Ele podia, na última hora, falar nem nada. Ah, Jesus não fez. Jesus escolheu passar pelo que precisava. Ele fez o sacrifício que ele fez. Foi mesmo o Senhor. Subiu mesmo com um aroma suave, o sacrifício que aceita e ninguém precisa fazer mais. Sabe como a gente disse aqui, né? E graças a Jesus, a glória, a como foi restabelecida. Deus, por conta de Jesus, nos tirou de um império de trevas. Hoje, qualquer coisa que a gente faça, qualquer deslize que dê, sabe que a gente deslize. Graças a Deus, a gente tem um advogado. Jesus é o nosso advogado. E pensa, Deus é o juiz. Mas você sabe que Deus vê o sangue de Jesus? Não nos vê por nós mesmos. A gente nem poderia. Mas quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus, que nos lavou, que nos purificou, e disse, o meu sangue vai fazer com que você consiga ter uma vida de louvor, com que o seu comportamento, a sua vida, o seu coração, os seus olhos, a sua boca, condiga venha condizer, aleluia, venha condizer com a palavra, venha condizer com a vida que eu conquistei para você. Jesus conquistou uma vida para nós. E essa vida está pronta. Aleluia. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que é um verso muito conhecido, né? Diz assim que, e assim, dizendo assim, ó, se você quiser colocar aqui para gente. Esse versículo diz assim, ó, e assim, se alguém está em Cristo, é assim, nova criatura é. E assim, que jeito? Tendo a vida em Cristo.
E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Sabe que se a gente errou, pisou no tomate, não teve um dia bom, falou o que não devia, fez o que não devia, até o minuto que você entrou ali daquela porta para cá. Se a gente se arrepender, o Senhor nos perdoa. Mas eu gosto, né, de Davi, porque Davi também se arrependia rápido. Ele pode ter cometido alguns pecados muito, né, adultério, assassinato, mas ele se arrependia rápido. Por conta do arrependimento de Davi, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Se a gente errar, se a gente pisar na bola, nós não somos mais pecadores, amém? Aleluia. A gente não anda na prática do pecado. Sabe que a gente precisa ouvir, ouvir e ouvir as mesmas coisas, senão a gente se condena. Nós não somos pecadores. Se a gente pisa na bola, a gente pode se arrepender e voltar para a posição de justiça. É que eu estou vendo assim uma carinha de ué, assim, né? Como assim eu não sou pecador? Mas eu vou explicar de novo, porque tem gente nova na igreja. Nós não somos mais pecadores, por quê? O Espírito Santo veio morar dentro. E Deus não tem comunhão com o pecado. Se ele saiu, se ele não ficou na presença lá junto com Adão, quando ele desobedeceu, quanto mais morando dentro da gente se a gente for pecador. Não tem como o próprio Deus morar em um lugar que ainda existe o pecado. Como eu disse, não quer dizer que a gente não erre, mas a gente se arrepende das coisas que a gente errou, pisou na bola. Eu me arrependo, eu volto para essa posição de justiça. Eu volto para a posição onde eu posso, com a minha vida, glorificar o Senhor. Eu volto para essa posição onde, com a minha vida, eu posso louvar o seu nome. Eu posso te elogiar, eu posso te exaltar. A minha vida vai te honrar. Sabe, queridos? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Posso da versão viva? Diz assim: quando alguém se faz cristão, torna-se uma nova pessoa, torna-se uma pessoa totalmente nova por Deus. Já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida. E esse processo de quando a gente nasceu de novo, até enquanto a gente estiver aqui, é esse processo de vida, elogiando o Senhor. E a gente se colocar nessa posição. Pai, no que o Espírito Santo não está fora dentro de nós para nos ajudar? Se eu tenho falado alguma coisa, se eu tenho tratado alguém, as pessoas de maneira ruim, se eu tenho tido algum comportamento que não tem agradado ao Senhor, se a minha fala não está condizendo com o que a Bíblia diz, se os meus olhos não estão condizendo com o que a Bíblia diz, Selma, a gente consegue com a que veio. Ele veio nos ajudar a ter essa vida de louvor, a vida de glorificar o Senhor, essa vida de exaltar o Senhor. A gente precisa, querido, sabe, pensar a respeito dessas coisas. E eu posso melhorar. Nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para esse lugar. Ninguém é perfeito aqui. Mas a gente está caminhando para isso. Que a minha vida, o comportamento, os meus olhos, o que eu vejo, gosto, pode melhorar. As minhas conversas. É interessante pensar a respeito dessas coisas. Deseja, cristão, a gente foi comissionado para isso. A gente entregou a nossa vida para Jesus, nós fomos comissionados. A gente tem lá fora, mas até mesmo no nosso meio,
Cada vez que você abre o Instagram, você se decepciona, você fala assim, gente, está dentro da igreja, às vezes aí. Às vezes você vai conversar com a pessoa, mas você não ama o Senhor. Perdi, às vezes, foi o temor. Livro, temor do Senhor. Que a gente não venha perder o temor. Que a gente não venha perder esse desejo mesmo, uma vida. E realmente seja mesmo a luz do mundo. A luz. Jesus disse isso em Mateus. Vós sois a luz do mundo. Ele não está dizendo será, ele está dizendo vocês são. Porque, capítulo de João, João 8, verso 12, diz assim, Jesus disse assim, ó. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue as trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. Por que nós somos a luz do mundo? A gente não é a luz do mundo porque a gente é bonitinho, porque a gente tem um rostinho muito. A gente é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. A gente tem o Espírito Santo morando dentro. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Aí ele disse assim, quem me segue não andará nas trevas. E porque a gente tem o próprio andando dentro, será que quem nos segue não anda nas trevas? De louvo. Elogiando ao Senhor. Nós somos influência hoje. Dizer que se você falar para alguém, querer dizer, sou do verbo da vida, palavra. Nós somos influência. As pessoas estão de olho. Deixa eu ver se ela vive o que pega. Deixa eu ver se ela vive o que. Deixa eu ver se realmente ela vive mesmo essa vida de louvo, de elogio. Gente, e é toda a nossa. Todo o nosso comportamento, toda a nossa atitude. Espírito Santo do céu. Toda a nossa atitude. Eu tinha até. Eu mandei isso para a mídia. Tá risada. Mas eu tinha procurado no. Eu peguei uma imagem de um ursinho carinhoso onde a luzinha acendia o coração. Era na barriguinha, assim, a luzinha acendia no coração. Eu ia colocar aqui para vocês. Eu falei assim, não vou. Assim, carinhoso aqui, vai dar bom. Mas acendia o coração. Para quê? Para que a gente entendesse que aquela luzinha acesa ali dentro do ursinho carinhoso é o Espírito Santo. Não é por nós. Não é por nós. Porque Paulo já disse, né? Mal que eu quero, esse eu faço. Quero esse eu faço. Mas a gente consegue. Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo morando dentro. A luzinha vai brilhar, ó. Brilha. Entendeu? Aleluia. A gente consegue viver uma vida elogiando o Senhor. A gente consegue viver uma vida. Se a gente é uma nova criatura, se realmente a gente nasceu de novo, ele diz que a gente consegue ter uma nova vida. A gente pode desfrutar de uma nova vida. Abre comigo lá em Romanos, no capítulo verso 12, o verso 1. Para aqui um pouquinho. Abre em Filipenses, em 2,15. 2, o verso 15. Diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo.
Eu grifei até essa palavra aqui, resplandeceis. O quê? Na nossa vida de santidade, os nossos olhos, na nossa boca, naquilo que a gente faz ou deixa de fazer, na rodinha que a gente deixa de estar, porque aquilo que está sendo falado ali não. Rodinha, às vezes, de serviço, rodinha na escola. Mesa, que às vezes alguém vai falar de alguém, você fala, gente, tchau. De louvor. Essa vida. Louvando ao Senhor com as nossas atitudes. Você abre comigo. Verso 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que interessante quando Paulo diz aqui: eu rogo para vocês, irmãos, para que você venha apresentar o seu corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nosso corpo, com aquilo que a gente fala, com aquilo como a gente se comporta, com as nossas atitudes. Hoje o sacrifício vivo é esse. Aqui fala, né? O vosso culto racional. Não é só eu vir para a igreja, mas é o nosso culto na nossa casa. Nosso culto onde a gente trabalha. Nosso culto em qualquer lugar que a gente estiver. Sacrifício. Às vezes, sacrifício. Às vezes a carne não quer fazer. Às vezes é mais gostosinho você ficar lá o tempo inteiro lá no Instagram, perdendo a hora lá. E às vezes a gente tem um tempo com o Senhor. Tem um tempo de ler, de distração, de você estar com o Senhor. Às vezes no nosso quarto só quieto. Diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a gente venha experimentar todas essas coisas, a gente não pode se conformar em ter uma vida mesmo, só todo mundo leva. Decidir mesmo, eu sei que está quieto, gente, talvez, né, vida de amor, vamos cantar, não, só cantar. É a gente ouvir mesmo que a gente precisa alinhar. Falando para a primeira que recebeu aí o assunto, o tema, deixa eu falar de outra coisa. Não vou mudar. Não vou mudar, porque a gente é que tem que se arrumar. E aí ele diz aqui, né? Para a gente não se conformar com essas coisas. Para a gente não se conformar com uma vida, às vezes, alheia. Uma vida corrida, que você faz tanta coisa durante o dia. Que às vezes a gente não para ter um presença. Isso já não é. O próprio Deus que veio. Espírito Santo deseja mostrar o propósito da nossa vida. Deseja que a gente tenha mesmo uma boa jornada, uma boa vida. Na versão a mensagem diz assim, ó: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana e comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Olha que interessante do jeito. Gosto dessa versão a mensagem porque a versão que ele entreguem a sua vida cotidiana.
gente faz no nosso dia? A gente já acordar e falar para o Senhor, Espírito Santo, hoje, o que a gente vai fazer junto? O que você pode me mostrar, me ensinar, me ajudar, me lembrar, me livrar, me alinhar? Eu aprendi quando eu estava lendo essas coisas aqui, quando eu estava estudando sobre essas coisas, sobre vida. Sabe, queridos, porque assim, lá atrás, em 2015, a gente precisa sempre estar as mesmas coisas. Sempre estar se ouvindo. A gente ainda fala às vezes o que não deve, age às vezes do jeito que deve, se comporta como não deve. Imagina se não ouvir nada. É a nossa maneira de pensar. Gostei disso, olha lá, ó. Entrega a sua vida cotidiana. Aqui ele deu um exemplo, dormir, trabalhar, passear, mas eu falo para você ir na academia, correr, para a escola, conversar com os amigos, a igreja. Entrega a sua vida cotidiana, o seu dia a dia para o Senhor. Ele está aqui para nos ajudar. Qual é a parte que às vezes a gente ainda não conseguiu? A gente ainda não conseguiu romper. Tem algumas coisas, eu falo aqui para vocês. Eu ainda não consegui romper. Mas o Espírito Santo está aqui para me ajudar. Vai romper. E vai dar certo. E já deu certo. Aleluia. Cada um na área, cada um na sua carreira e na sua corrida. Mas já deu certo. Mas as pessoas estão de olho na gente. Amigo, atitude. Porque às vezes a gente fala, né? História. A gente fala da Bíblia, fala da igreja, chama as pessoas para vir à igreja. 10 pessoas que você falar, uma vai ler a Bíblia, as outras 9 vai ler a gente. O nosso comportamento, a gente trata, o que a gente fala, o que a gente aponta, aonde a gente está indo. As pessoas estão de olho na gente. Qualquer lugar que você tiver. Sabe, queridos? A gente planta, a gente rega, o crescimento é o Senhor. A gente planta, como que eu planto? Palavra, tendo tempo de comunhão com o Senhor, eu vou regando. O crescimento é o Senhor, mas a gente pode atrasar esse plano, ou a gente também pode fazer com que o processo seja mais depressa. Mas o que a gente precisa, sabe, querido? Deus, ele é um Deus de presente, Deus de futuro. O passado ficou para trás. O que a gente errou, fez lá atrás, ficou para trás. Quero lembrar que quem olhou para o passado e olhou para trás foi a mulher de Ló. A gente não, a gente olha, é daqui para frente. A gente só vai olhar para o nosso passado para a gente ver de onde a gente saiu. Sabe? De onde a gente saiu, de onde Deus nos tirou. Mas a vida que a gente tem hoje, que Deus tem proposta para nós hoje, daqui para... E aí ele diz assim, receber o que Deus fez por vocês é o melhor que pode fazer por ele. Não se ajustem demais à sua ao ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atender. Descubram o Senhor. Ele quer nos dizer, Ele quer nos falar. O plano não está escondido. Deus não está brincando com esconde-esconde. O plano está pronto. É a gente que decide se aproximar, ter intimidade com o Senhor, essa vida com Ele e fluir naquilo que Ele tem para a nossa vida. Aí diz assim, diferentemente da cultura dominante, é o mundo lá fora, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. É isso, gente, que o mundo faz. Só nos arrasta para baixo. Que nível? Da imaturidade. Quando você considera as coisas do mundo, essa imaturidade,
Deus deseja que a gente cresça, né? Espiritualmente, seja mesmo adulto, para que a gente venha. Ao contrário, o mundo tira a gente dali, nos arrasta para essa imaturidade. E a gente começar a achar que tudo é normal, pode, que está tudo bem. Eu faço do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Alinhamento de louvor. Achou que é uau! Mas é para a gente mesmo se ajustar a algumas coisas nessa vida. Gente, é como um estilo de vida. Não é o estilo de vida? Autoridade é um estilo de vida? Louvor é a mesma coisa. Nossa vida de elogiar o Senhor com aquilo que a gente faz, estilo de vida. Começa de uma hora para. Nossa, pesuda. Só anda em autoridade, só anda em louvor. Não, é um processo. É um processo que a gente vai se alinhando, a gente vai se ajustando. E aí ele diz assim, diferentemente da cultura dominante. Como a gente disse, essa cultura aí de fora, essa é uma cultura dominante. Hoje, essa cultura domina. Se deixar, ela entra dentro da Selma. Diferentemente da cultura que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês. Desenvolve em vocês, em nós, uma verdadeira. Olha que coisa boa. Deus desenvolve em nós, se a gente estiver disposto a estar exposto a tudo aquilo que Ele tem para ensinar para nós, em amor, a gente chega nessa maturidade. Mas o que é tirar a gente da maturidade, que a gente está crescendo, que a gente está avançando, nós estamos fluindo, tirar a gente dessa maturidade e colocar a gente de volta na. Gente, a gente já foi tirado do. Mulher de Ló já tinha sido tirada de. Tinha saído dali. Mas ela decidiu de olhar para trás. O pastor falou aqui na oração na terça-feira. Falou sobre Demas. Era para andar com Paulo, não é isso, pastor? Mas Demas amou o presente século. Amou. Já não tinha mais o que dizer. Vai ficar falando. Deus fica com. O cara já escolheu. Ele já escolheu estar lá fora. Ele já escolheu o mundo. Ele já está. Sabe que o diabo já fez pessoas se apaixonar. Decidirem sair. Deus tinha uma vida boa, tinha um maravilhoso. Deus que a gente já sabe, né? Que é desde o ventre, tem um chamado, mas escolheu. Já se apaixonou. Coisas que foram oferecidas. Simplesmente. Dá tempo de voltar ainda? Uau, dá. Jesus não voltou a tempo. Mas Demas amou. Os amam também. Você sai da maturidade que você está crescendo, degrau em degrau, vale de tijolinho, tijolinho da palavra, pastor. De escolher. Às vezes, alguns comportamentos é assim. Mas a gente está crescendo. A gente saber quando a gente. Você olhar para aquilo. Deus me ajuda. Espírito Santo, você que veio, me ajuda a não fazer isso. Ele ajuda. Ele ajuda. Se a gente quiser, se a gente se posicionar,
quero melhorar. Às vezes as pessoas já estão acostumadas com a vida. Sabe, Marco, que essas coisas vai ficar normal. Quanto mais elas não são convencidas pelo Espírito Santo, elas vão considerando algumas coisas normais e se afastando dele. Considerando como normal e se afastando dele. E aí, daqui a pouco, fora da igreja. Fora daquilo que Deus tem. As coisas não são normais. Normal aqui, às vezes, eu dar uns berros. Pode ser que não esteja tão normal, a gente está tão calmo assim. Aleluia. Está fluindo assim. Mas não tem. Deus trabalha em todos os. Sei que a palavra está caindo no solo do nosso coração. E a gente pediu no começo. Hoje fosse um bom solo. E essa palavra viesse a. Hoje a gente precisa entender. Sair daqui sabendo o que fazer. Preciso melhorar. Eu preciso ter uma vida. Elogia o Senhor, gente. A gente. Senhor. Te fez. Deus do céu. Tá? Olha esse versículo aqui. A gente leu outro. Chamar o. Segundo 5, verso 10. Escute isso. Diz assim: porta, todos nós compassamos pelo Cristo. Cada um receba. Receber. Cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Dizendo só físico, mas as nossas atitudes, nosso comportamento. Olha isso. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Se receba segundo o bem ou o mal que tiver falado, segundo o bem ou o mal que tiver se comportado, segundo o bem ou o mal fez alguma coisa escondido. A eternidade não começa depois que a gente morrer. Tudo que a gente faz aqui agora, tudo, sendo cumprido nessa eternidade. Isso a gente devia pensar, de ser sério para nós. Aonde a gente vai passar a nossa eternidade? Como? Vida de louvor. Nossa vida. De todo a gente venha sair daqui considerando essas coisas. Minha vida, ao Senhor, a minha vida tem sido de dor para que as pessoas vejam, desejam ser, ter, e aonde eu vou. Chorei, né? Sobre essas coisas. Às vezes a gente leva de qualquer jeito. Às vezes coisas passam despercebidas. Dia passou e às vezes a gente nem. Já é tão comum as coisas. Mas é uma consciência de uma vida. Consciência de uma vida. Todo o tempo. A vida do Senhor. A vida que elogia ao Senhor. Estava em casa, eu perdi o Senhor. Coisas que eu fiz, que eu falei.
Às vezes a gente não percebe, machuca. Perfeito, queridos. Sabe? Às vezes, quando a gente ouve essas coisas, a gente se torna indesculpável. A gente ouviu. A gente ouviu. Você fala que Deus não leva em conta de ignorância. Mas quando a gente sabe, está sendo gravado da nossa vida. Ele diz que todas as coisas elas estão nuas e patentes diante de Deus. Ah, ninguém viu. Sabe? Deus viu. Deus filmou. A gente representa um. Não estou nem falando do verbo da vida. Vamos lá? Instância superior. A gente representa um. A nossa vida representa um. A nossa vida consegue trazer outras vidas? Jesus? Sem falar nada. Aquele ditado que fala que palavras instruem, exemplo arrasta. Exemplo arrasta. Às vezes a gente está num lugar que não precisa abrir a boca, mas a pessoa olha e fala, você é crente? Só está na sua. Sei mesmo desse temor mesmo no nosso coração. A gente não pode deixar de falar sobre essas coisas. A gente não pode deixar de lembrar dessas coisas. Não é só um louvor, uma música bonita. É a nossa vida. Não é só o louvor bonito que elas cantam. A voz bonita. Mas a nossa vida. Você pode ficar de pé? Sabe que eu quero que esse seja um tempo mesmo de você e o Senhor. Precisa ajustar, sendo ajustado. Precisa ser alinhado, sendo alinhado. Eu não vou convencer você de nada, não. Porque hoje, quando eu estava na minha casa, o Espírito Santo, pelo menos, já me convenceu. De si, com Espírito Santo que convence. A Bíblia fala sobre isso, que o Espírito Santo, ele convence o homem da justiça, juízo. Existe um juízo. Pecado a gente já se arrependeu diante do Senhor. Essa vida de justiça, esse processo que a gente está, é nesse processo que a gente alinha a nossa vida. Esse processo de justiça, que a gente se alinha com o propósito, com essa vida de louvor. Juízo. Ele é eterno e a gente leu aqui. A nossa vida, depois que a gente não estiver mais aqui, vai ser a nossa vida na eternidade. Juízo eterno. Sabe, queridos, eu anotei algumas coisas aqui. Diz que eu ser fiel, né? Você sabe o que você viveu no passado e você sabe o que precisou fazer para chegar. Que a gente não venha perder aquilo que a gente conseguiu com tanto esforço. De chegar até aqui. Hoje a gente tem conhecimento da palavra, a gente tem conhecimento, né? Tem boas ministrações, tem a palavra para nos ajudar, tem o próprio Espírito Santo, para que a gente não venha perder tudo aquilo que a gente conquistou até aqui.
Uma vez salvo, não é salvo para sempre. No caminho, no processo, tem alguns que se perdem. Os ataques da sua vida têm mais a ver com quem você pode se tornar no futuro do que com quem você foi no passado. O diabo sabe quem a gente pode se tornar. Ele faz distrair. Ele vem tirar a gente do foco. Ele vem tirar a gente do alvo. Qualquer coisa. A Bíblia fala que o diabo ele cogita das coisas do homem. Ele sabe com que nos distrai. Cada um uma coisa. Esse eu vou focar nisso aqui. Até eu tirar ele daqui. Tirar ele dessa vida de louvor. Tirar ele do propósito. O diabo sabe quem a gente pode se tornar. Ele fica de olho, ele observa, ele sabe aonde você frequenta, ele sabe as coisas que a gente ouve. Ele não tem problema da gente vir na igreja, mas se a gente coloca essas verdades em prática, ele tem problema. Sabe, você vai ser uma bomba na porta do inferno para tirar as pessoas dali. Sabe do nosso potencial. O diabo sabe o potencial que a gente tem. Ou pelo menos ele imagina. Investir. Mas se a gente tiver uma vida, Senhor, uma vida considerando o Espírito, uma vida considerando o Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, daquilo que a gente ainda não rompeu, Jô. O Espírito Santo vai nos ajudar a romper. Ele sabe. Aleluia. Ele sabe. Deus também sabe quem a gente pode se tornar. O diabo sabe, mas Deus também sabe. Escute isso de novo. Os ataques da sua vida têm mais a ver com quem você pode se tornar no futuro do que você foi no passado. Tem a ver com o futuro. Seu futuro Deus já viu. Quem você é no futuro, que Deus está esperando você, vem, estou esperando. Está só o seu futuro. Seu futuro é um sucesso. Ele está esperando. Deus sabe quem a gente vai se tornar. O que a gente não pode fazer? Se distrair. Mas eu creio, sabe? A gente está no lugar certo. Com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, da maneira certa. Está no lugar certo, na presença, ouvindo as instruções do Pai, ouvindo aquilo que Ele tem para nós. Em nome de Jesus.